início de temporada, ao mesmo tempo em que o Crespo precisa responder sobre uma possível convite, ou sei lá o quê, um namoro com o River Plate. Vamos ouvir o que ele disse sobre isso. Não, temos que ficar tranquilos. Todo mundo sabe na minha história com o River Plate. Estamos falando de um grande do futebol mundial como São Paulo. Então, acho que esse interesse seja um elogio para o nosso trabalho, esta comissão. Mas eu fico muito tranquilo, muito focado em São Paulo. Sei onde estou, sei o que o clube merece gente focada. Então, fico muito tranquilo. Muito bem, tá aí, Júlio. Eu sei que você ia falar sobre a questão o que vale ao estadual. Pode falar, mas também pode falar disso, né? O Crespo tem um bom momento no São Paulo e tem essa, especulação sobre ele no River Plate. E não é uma decisão tão simples, né? Porque não é que o São Paulo esteja voando e o River na draga. Tipo, para falar de clubes do mesmo tamanho, imagina lá, trocar o Flamengo pelo Boca Juniors, né? Você vai falar, caramba, não tem muito sentido, né? Num você vai ganhar tudo, baita elenco e tal, no outro uma draga desgraçada ali, uma crise financeira e tal. O São Paulo pro River estão parecidos tanto em tamanho quanto em problemas, né? E aí poderia pender pro Crespo a história de voltar para casa, voltar para o seu país, mas aí é muito particular, né? Tem que ver se ele quer tudo isso. Pela resposta de ontem, não me pareceu muito emocionado com a chance de ir para o River, não. E eu acho que o torcedor de São Paulo, que gosta do Crespo, pode ficar tranquilo. Sobre o outro tema, é só uma palhinha rápida. Existe o discurso nosso, de jornalistas, existe o discurso das redes sociais e existe a vida real. E na vida real, a média do Campeonato Brasileiro caiu e os torcedores querem ganhar os estaduais contra os seus rivais. Por isso que para mim é uma estupidez tremenda o que foi feito com o calendário desse ano. O Arnaldo, eu conquistei o coração do Arnaldo, ele sabe a minha opinião, todos vocês sabem, eu repito sempre, e vou repetir sempre porque eu acho que realmente seria a melhor solução. Você pode fazer um Campeonato Brasileiro esticado, ou 9 meses e tal, mas deixa o estadual separado ali no final do ano, porque o brasileiro ele não pode concorrer com fase final de Copa do Brasil, com fase final de Libertadores, com fase finais de estaduais, não pode concorrer nem com as Supercopas e Recopas da vida, meu amigo. Sempre que a turma tem a chance de ver um mata-mata ou de ganhar um mata-mata, o brasileiro, apesar de no discurso universal ser a coisa mais importante do mundo, ele vai ficar em segundo plano. Eu queria te ouvir sobre isso, Casão. Jogador, tá lá, Fluminense e Palmeiras, jogo importante, liderança do campeonato, vamos com tudo, tal. Fim de semana você tem o São Paulo no estadual. O jogo na cabeça do jogador, ele fala, esse aqui é mais importante que esse? O lance é assim, semifinal, final, é mais importante que qualquer outra coisa. Não é muito a questão do mata-mata. Por exemplo, se fosse quartas de final no sábado, no final de semana, e ontem Palmeiras e Fluminense, eu acho que o interesse do torcedor ia ser Palmeiras e Fluminense, ao invés de ser Palmeiras e Capivariano, por exemplo, que é uma... Se for Palmeiras e São Paulo. Não, mas eu tô falando, Júlio, eu tô falando quartas. Palmeiras e São Paulo já é semifinal. E Palmeiras, vamos supor, Palmeiras e Corinthians é final. Isso aí é sempre mais importante pro jogador, pro torcedor, pra mídia, cara. O que é mais importante? O que é mais legal fazer? O Palmeiras e São Paulo, que vai decidir uma vaga pra final, ou o Palmeiras e Fluminense, que é a quarta rodada do Brasileiro? Mesmo sendo um jogo importante, mesmo sendo um jogo mais emblemático pro Campeonato Brasileiro. O problema é o torcedor, o jogador, a imprensa, todo mundo que é envolvido com o esporte, tem no sangue a competitividade dentro. Claro que o atleta tem muito mais do que o jornalista, mas o jornalista também tem
Jornalista que eu tô falando, eu tô me incluindo, tá? Eu não sou jornalista, mas já tô há muito tempo como comentarista. Eu tenho a adrenalina de ser jogador, mas tenho a adrenalina de ir fazer jogo que é decisivo. Então, a adrenalina dá a importância de um jogo para o outro. Então, é sempre mais importante uma semifinal ou uma final, como principalmente quando é Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Corinthians, essas coisas todas. Então, é óbvio que o final de semana é mais importante. Eu só estou dizendo o seguinte, não é a questão exclusivamente do mata-mata ou do mata, é a questão do qual momento que está esse mata-mata. Perfeito. Repito, se fosse Palmeiras e Capivariano no próximo final de semana, Palmeiras e Fluminense já está lotado. A preferência é ser Palmeiras e Fluminense. Para a imprensa, para a torcida, para qualquer lugar. Só quero falar uma coisa em relação ao Crespo, gente. É o seguinte, eu tive uma visão um pouco diferente, Júlio, da sua. Eu achei assim, em nenhum momento, ele falou assim, vou ficar aqui, quero no São Paulo, meu trabalho vai ser esse, tá. Sabe por quê? Porque assim, quando mexe com o emocional, as coisas ficam diferentes. Se fosse o Boca, que tivesse interessado no Crespo, ele ia falar, não, nenhum interesse, estou bem aqui no São Paulo é grande, tão grande quanto o Boca, mas estou aqui trabalhando, não sei o que. O River é a casa do cara. Eu falo isso por experiência própria, né? Quando surgiu aquela situação do Corinthians e Flamengo, quando o Corinthians me procurou, cara, eu deveria ter ficado no Flamengo, eu tô falando isso hoje, já falei algumas vezes. Isso, 20 anos, 30 anos depois. Eu deveria ter ficado no Flamengo, mas o emocional mexeu. E aí você decide. E muitas vezes, na maioria, quando você decide só com emoção, você erra. Quando você tira a razão de lado e só vai decidir emocionalmente, muitas vezes você erra. Porque você viaja num passado que não vai acontecer mais. Quando mexe com o emocional, você faz do passado que você tem naquele lugar como um presente e um futuro. Mas é só o passado. Mas você não consegue diferenciar pelo lado emocional. Então eu acho que se vier uma proposta séria do Crespo, do River Plate, ele balança. Boa, e a gente está balançando aqui próximo aos 4.000 likes, mas não chegamos ainda, faltam 600 likes. Eu também acho, viu? Eu tô com o Casão. Vamos ver. Acho que depende de como o time vai. Ainda mais com a ligação que normalmente o argentino tem com quem o criou. É muito forte. Não se fosse o Zubeldia, técnico do São Paulo, hoje o River convidasse, o Zubeldia não tem ligação nenhuma com o River, ele não iria. Se tiver a proposta, o primeiro é o Kudê, está trabalhando na Espanha, se tiver a proposta, acho que o Crespo balança, com certeza ele balança. São outros 500 Entendo, aí. só faço uma ponderação. Você não está saindo de um lugar qualquer, Eu sei, você está saindo do São Paulo. Eu sei, um clube... O Casagrande não saiu do Flamengo. Tudo lugar bem. qualquer, sim, para ir pro Corinthians. Tá bom, mas ele foi apupado pela torcida e tudo mais. Não, só Imagina o Crespo voltando pro Só quero ponderar que, assim, o cara não está em último lugar no Campeonato Brasileiro. Não, mas não é isso. Ele no sair do São Paulo não é tão simples assim. Mas não é essa a questão, Tironi. Eu entendi. A questão é emocional. Eu entendo. A questão é lado emocional. Entendo, mas acho que não é uma... poxa, ele me chamou, tô indo embora. Não acho que é assim. Eu não tô falando. Não, mas eu não falei isso. Eu falei que ele balança. Balança. Emocionalmente ele balança. Foi isso que eu falei.